A gente vai começar nesse semestre a discutir uma disciplina de grande importância hoje no mercado, né? De grande relevância hoje na atuação profissional de nutricionista, né? Que é a nutrição esportiva. No caso da nossa disciplina, o nome dela é nutrição aplicada à prática esportiva. Então, hoje praticamente é inegável que é uma das áreas mais procuradas, é uma das áreas mais ambicionadas, vamos dizer assim, para as quais os alunos normalmente se voltam o interesse. Então, é uma disciplina chave hoje dentro da formação de qualquer profissional nutricionista, porque ela hoje já é um campo aberto, ela já é um mercado totalmente consolidado e a gente precisa estar pronto, precisa estar preparado para atuar nessa área, até porque cada vez mais hoje, pela popularização da prática esportiva, cada vez mais hoje as pessoas estão praticando exercício físico, né? Em todas as faixas etárias, crianças, adultos, adolescentes, idosos. Então, vez ou outra, você vê uma pessoa envolvida, engajada num programa de condicionamento físico. Então, essa pessoa ela vai precisar de uma orientação nutricional especializada e a disciplina ela passa a ser, dentro da graduação, a porta de entrada para essa preparação, para esse início de formação. Eu sei que a nutrição esportiva não é o foco, não é a área de interesse de todos vocês aqui, mas eu garanto a vocês que dominar bem essa disciplina passa a ser algo muito importante, porque não deixa de ser uma primeira oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Como personal, mesmo sem consultório, ou como consultório, eu acho que passa a ser super importante dominar esse conhecimento, esse saber fazer de nutrição esportiva, porque vocês conseguem ter uma atuação profissional já de cara depois da formação, e aqueles que se interessam por uma formação complementar vão conseguir seguir os caminhos a partir de então, no aprofundamento, na especialização e tudo mais, tá bom? Então, o primeiro assunto que a gente vai tratar aqui é exatamente eu apresentar para vocês todo esse plano de voo, todo esse caminho da nossa aprendizagem para vocês saberem onde vocês estão pisando, para vocês saberem do que vocês precisam de outros conhecimentos afins, e para que vocês possam ir guiando adequadamente toda a aprendizagem de vocês, tá bom? Bom, então bem-vindos à nossa disciplina de nutrição aplicada à prática esportiva. A gente vai ter as aulas toda terça-feira, a teoria, como eu conversei com vocês, as práticas a gente vai adaptando depois, conforme as coisas forem caminhando, o que der para a gente antecipar e fazer, a gente já vai fazer. Tudo bem? Muito bem. Então, o que a gente tem como objetivo nesse momento inicial, nessa primeira parte da nossa conversa, é exatamente eu dispor para vocês uma visão geral do nosso plano de ensino. O que a gente vai estudar, o que a gente vai trabalhar, como isso vai acontecer, como é que a gente vai avaliar a nossa aprendizagem nessa caminhada e os materiais todos disponíveis que vocês poderão ter acesso para o estudo na disciplina. Tudo bem? Ponto número 1. Uma das coisas mais importantes quando a gente apresenta um plano de ensino de uma disciplina é a gente destacar muito bem a ementa da disciplina. Ou seja, a ementa ela traz para a gente, de uma maneira geral, de uma maneira bem ampla, o que se pretende de aprendizagem para vocês ao final de toda a disciplina, tá bom? Então, nós temos destacados aí para vocês, basicamente, 3 pontos, 3 aspectos super importantes. Primeiro aspecto, é esse que vocês estão vendo aí. Aborda a disciplina de nutrição aplicada à prática esportiva, ela aborda aspectos, processos fisiológicos e bioquímicos que estão relacionados com a prática do esforço físico. Tudo bem? Então, não à toa na ementa esse ponto foi colocado inicialmente. Por quê? O que quer dizer? Eu não tenho como aprender primeiro como suplementar um atleta, eu não tenho como aprender primeiro como que eu manipulo a dieta, a alimentação desse atleta, sem que eu antes compreenda muito bem. Mas qual é o exercício que ele pratica? Quais são as características desse esforço que ele faz? Qual é a frequência com que ele realiza esse esforço?
Ele é um profissional, ele é um desportista, sabe? Em que nível de envolvimento ele tem no esforço físico. Por quê? Porque o exercício físico, dependendo da maneira como o indivíduo se envolve com ele, o exercício vai impor ao organismo desse indivíduo uma demanda, ele vai impactar esse organismo de maneira diferente do ponto de vista metabólico, osteomuscular, fisiológico, bioquímico, imunológico, endócrino. Então é preciso, antes de mais nada, que vocês foquem no seguinte: a gente precisa entender bem a questão do esforço físico. Esse é o ponto inicial muito importante. O que o esforço físico causa de mudanças no nosso organismo e como que essas mudanças vão impactar em necessidades nutricionais e energéticas diferentes que precisam ser atendidas por meio de um planejamento alimentar especializado, adaptado, adequado para essa condição. Fechado? Beleza. Segundo aspecto. A disciplina, ela precisa trazer para vocês as principais orientações, recomendações, por meio das diretrizes nacionais e internacionais, de como a gente precisa manipular a alimentação dessas pessoas no sentido de produzir saúde e desempenho. A gente precisa estar sempre buscando isso. Mesmo que o indivíduo pratique exercício físico com um fim competitivo como atleta de alto rendimento, a gente não pode perder de vista jamais o interesse em promoção de saúde. O desempenho ele vem como um resultado da saúde e não o contrário. Muitas vezes, priorizando só desempenho, o indivíduo pode estar até deteriorando a sua saúde em função disso. Então, o segundo aspecto muito importante da disciplina é que ela vai trazer para a gente orientações, informações, conhecimento, diretrizes, manuais, que vão nos orientar, nos encaminhar nas mudanças, nas manipulações todas que a gente precisa fazer, nos macronutrientes, nos micronutrientes, em energia, em compostos bioativos, de modo que isso possa melhorar o desempenho dessas pessoas, não só na prática, no momento em que ela está realizando o esforço físico, como também na recuperação, depois do esforço, na preparação para o esforço. Então, esses pontos são super importantes. O outro aspecto relevante dessa abordagem na disciplina é que a gente vai estudar e conhecer a base legal e todos os pontos importantes que dizem respeito à questão da suplementação. Então, nós vamos entender qual é a fundamentação legal para suplementar o uso de suplementos alimentares em praticante de atividade física. Vamos entender quais são as indicações para fazer isso, em que momento vale a pena fazer isso. A gente vai compreender para quem fazer, quando fazer, como fazer, por quanto tempo fazer. Porque hoje em dia a gente percebe no mercado de trabalho que houve uma banalização da suplementação e as pessoas acabam prescrevendo assim, de uma maneira sem critérios. Pessoas que usam 5, 7 suplementos de maneira abusiva, de maneira insegura e de maneira desnecessária. Muitas vezes algo que poderia ser muito bem satisfeito com um planejamento alimentar adequado. Então vejam como ficou bem encadeado aí 3 momentos que na verdade traduzem também a sua forma de atuação. Eu entendo o esforço físico, eu entendo como é que o esforço físico muda as dinâmicas orgânicas, eu planejo uma alimentação que tende a cobrir, a satisfazer essas demandas orgânicas modificadas impostas pelo exercício, e quando houver necessidade, em casos muito específicos, eu posso lançar mão de uma forma de suplemento alimentar no sentido de cobrir aquela lacuna que, porventura, o planejamento alimentar que eu havia elaborado não conseguiu satisfazer
daquelas novas demandas orgânicas que foram impostas quando o indivíduo foi submetido ao exercício. Beleza? Certinho? Então, fiquem com isso muito bem claro aí na mente para guiar a nossa atuação, o nosso estudo e a nossa prática esportiva, a nossa prática da nutrição esportiva também, tá bom? Muito bem. Desdobrando esses 3 aspectos mais relevantes da ementa que eu acabei de comentar com vocês, desdobrando isso, destrinchando isso, a gente precisa definir claramente para vocês quais são as competências e as habilidades que vocês precisam desenvolver para atuar bem em nutrição esportiva. O nosso foco aqui é preparar vocês para que vocês se sintam seguras, para atender uma pessoa que demande os serviços de vocês por praticar exercício físico logo depois que vocês saírem da graduação, mesmo que vocês ainda não tenham uma qualificação posterior, uma pós-graduação, beleza? Então, quando a gente destrincha aquilo da ementa em competências e habilidades, a gente vai ter o seguinte: quais são as competências que vocês precisam desenvolver para atuarem adequadamente, de maneira responsável e ética com nutrição esportiva? Primeiro que competências é o saber fazer, certo? Habilidades representam aquela carga de conhecimento que eu preciso desenvolver para saber fazer. Deu para entender? É como se as competências derivassem das habilidades. Eu desenvolvo a habilidade para ter a competência. Fechado? Tudo bem? Então, primeiro ponto, as competências, o saber fazer de vocês ao final da disciplina, número 1, vocês estarão aptos, capacitados para prestar assistência nutricional especializada em nutrição esportiva, seja para atletas profissionais, seja para atletas amadores, seja para desportistas casuais, que hoje eu vou já fazer uma diferenciação que é importante que vocês tenham em mente, em consultório, em clínicas, em academias, como atendimento domiciliar. Agora, nessa nossa nova realidade, o Conselho já nos possibilita o atendimento online, né, de maneira também emergencial. Então, vocês estarão aptos a atender pessoas com esses conhecimentos especializados que vocês vão adquirir na disciplina, tá bom? Segundo ponto, vocês poderão prestar consultorias, assim como assessorias, seja para indivíduos, atletas individualmente, seja para empresas, seja para clubes esportivos na área da nutrição esportiva, para solucionar um problema em si, pontual. A consultoria é algo mais pontual. Então, um clube, por exemplo, pode contratar vocês para prestar uma orientação alimentar e nutricional para um grupo de atletas que vai viajar para uma competição e eles não têm um acompanhamento nutricional rotineiro. Então, vocês vão pontualmente lá, montam um plano de intervenção, de orientação nutricional, focado naquela viagem, naquela competição, considerando o grupo de atletas que vocês vão trabalhar, e aí vocês vão e apresentam isso, desenvolvem esse trabalho lá pontualmente. Isso é uma consultoria. A assessoria é quando você acompanha o atleta por mais tempo, não necessariamente tendo um vínculo mais duradouro com relação a isso. Exemplo, em 2010, eu trabalhei com o Lyoto Machida, que à época era campeão mundial do UFC, e ele me contratou para fazer um acompanhamento com ele de 4 meses, que era o período que durava a preparação física dele para uma luta no UFC. Então, eu passei todos os 4 meses acompanhando ele durante toda a preparação física. Vejam que não é algo pontual. Eu não fui lá só falar sobre um determinado ponto da alimentação ou uma orientação e depois fui embora. Não. Eu frequentava os treinos, eu acompanhava as refeições dele, eu acompanhava todas as outras sessões de preparação física dele,
fazia todo o planejamento, repassava, supervisionava, acompanhava, pedia os exames laboratoriais, fazia a interpretação, fazia o feedback para de tudo isso. Então, só para vocês terem uma diferenciação do que é a consultoria e assessoria. Beleza? Tudo bem? Terceiro ponto. Nós precisamos, paralelamente a todo o nosso planejamento alimentar, encaminhar mudanças nos hábitos alimentares das pessoas. Isso recai principalmente não só no atleta de alto rendimento, que tem hábitos que precisam ser melhorados, como também muitas pessoas do cotidiano, do dia a dia, que praticam exercícios físicos e que elas precisam ter uma revisão dos seus hábitos alimentares. Então, nós precisamos desenvolver o saber fazer, educação alimentar e nutricional, nesse grupo de pessoas também. Tá bom? Quarto ponto. É super importante utilizar recursos, todos que a gente puder, para a gente orientar e estimular as práticas nutricionais adequadas. Por que eu falo isso? Por que isso é importante? Por que esse saber fazer é necessário? A gente tem hoje praticamente uma quantidade enorme de diferentes tipos de dietas, de diferentes práticas alimentares, de práticas de jejum, de diferentes mudanças na alimentação, com certos tipos de restrição, a low carb, sabe, a rica em proteína. Então, a gente é bombardeado o tempo todo em relação a isso, as pessoas também são, e elas precisam ser orientadas e estimuladas a cultivar, a mudar, a cultivar e manter hábitos alimentares e nutricionais adequados, visando, acima de tudo, sempre a condição de saúde. Lembrem, o desempenho não vem para quem não é saudável. A nutrição, ela é a ponte entre saúde e desempenho, porque ela também consegue promover a saúde das pessoas, tudo bem? Segurança alimentar e nutricional no uso da suplementação. Isso é fundamental, isso é super importante. Não dá mais para a gente fechar os olhos para essas circunstâncias em que as pessoas usam e abusam da suplementação, achando que isso é normal, que isso é assim, que precisa ser assim. Isso não é assim, isso não precisa ser assim, mas também nós não precisamos lutar contra isso, ir de encontro a isso. Aqui vocês vão aprender a como se posicionar eticamente, profissionalmente, nesse meio da suplementação e orientar, acima de tudo, as pessoas leigas que não entendem sobre isso, a como elas devem consumir suplementos de uma maneira segura, adequada e saudável, tá bom? E, obviamente, um saber fazer importante para quem trabalha na área, é produzir conhecimento, né? Então, você gerar conhecimento científico específico da área por meio de pesquisas, de um TCC, de uma iniciação científica, de um trabalho específico, é super importante. Então, vale muito a pena a gente investir também nisso. Fechado assim? Tudo bem? Bom, essas são as competências que vocês precisam desenvolver. Esse é o saber fazer que vocês precisam desenvolver ao longo da disciplina. Portanto, uma coisa interessante de vocês utilizarem como uma avaliação, autoavaliação da aprendizagem de vocês, é lá daqui a 3, 4 semanas, daqui a um mês, vocês relerem isso e perguntarem para vocês mesmos: eu estou desenvolvendo essa capacidade? Eu estou desenvolvendo essa competência? De fato, a dinâmica da disciplina, a dinâmica dos meus estudos, a explicação do professor, está me conduzindo para isso, ou eu estou um pouco distante disso? O que está me distanciando disso? É super importante fazer essa avaliação durante o percurso, para não ficar deixando para fazer isso só no final, tá bom? As habilidades, os conhecimentos que vocês precisam desenvolver para chegar a ter aquelas competências, aquele saber fazer, são os seguintes. 1. Reconhecer muito bem todos os processos fisiológicos envolvidos em toda a dinâmica da homeostase energética durante o exercício físico. Não à toa,
depois do primeiro tema que a gente vai discutir, que é a preparação física, a gente vai ter um assunto chamado metabolismo do exercício, né, em que a gente vai detalhar adequadamente como é que se comporta metabolicamente o músculo, o corpo, as células, quando a gente se submete a essa condição de esforço físico. E vai ser super interessante a gente compreender muito bem isso. Por que é interessante compreender isso? Porque se essa é a condição na qual as pessoas estão envolvidas, eu preciso entender bem o que acontece no corpo das pessoas quando elas praticam exercício físico. Eu vou fazer uma analogia com a nutrição clínica e vocês vão entender muito bem o que eu estou falando, até melhor. Como é que eu vou tratar um paciente diabético se eu não sei o que é diabetes? Como é que eu vou tratar um paciente com câncer, queimadura, com um trauma, submetido à cirurgia, se eu não sei o que acontece no corpo de um diabético, de um queimado, de um politraumatizado, de um paciente oncológico? Deu para entender? Então, se vocês quiserem lembrar e memorizar, é assim: o exercício físico é o estresse que eu preciso compreender bem para conseguir manipular adequadamente a alimentação dessa pessoa e ela conseguir melhorar seu desempenho. E dentro desse contexto do exercício físico, eu preciso também estudar e compreender bem. Eu diria para vocês que esse, muitas vezes, é a pedra no sapato de muito nutricionista esportivo, que é não entender treinamento esportivo. E a gente precisa estudar um tempo treinamento esportivo, precisa compreender genericamente como que ele funciona, como é que ele é estruturado, porque o treinamento esportivo, as informações sobre o treinamento esportivo, elas serão a base para que eu pense todas as mudanças que precisam acontecer na alimentação de maneira antecipada, para que eu promova a melhor oferta nutricional para aquela pessoa que vai passar por aquela evolução no seu treinamento, tá bom? Beleza? Terceiro aspecto. A gente precisa fazer uma etapa diagnóstica nas pessoas que praticam exercício físico muito detalhada. E a primeira parte da etapa diagnóstica é avaliar a composição corporal. A maioria das pessoas que procuram nutricionista esportivo basicamente procuram por dois motivos: ou quer desenvolver a massa muscular, ou quer diminuir a gordura corporal. Tem alguns que são mais ambiciosos e dizem assim: não, eu quero trocar a massa gorda pela massa magra, como se isso pudesse acontecer. E isso, na verdade, não tem como acontecer. Mas o que eu quero dizer é que, inevitavelmente, as pessoas vão procurar vocês para desenvolver a massa muscular ou diminuir a massa gorda. Então imaginem, como é que a gente vai implementar toda uma intervenção, todo um trabalho, se a gente não fez um diagnóstico da condição atual daquela pessoa quando ela nos procurou? Entende? Por exemplo, uma nova analogia para vocês compreenderem bem. Os pacientes que adoeceram de Covid, um dos primeiros exames mais importantes clínicos que se pedia para eles era uma tomografia do pulmão, para ver se o pulmão daquele paciente tinha sido acometido pela infecção. E ver o grau de acometimento da infecção para poder definir bem que estratégia de tratamento precisava ser implementada. Depois de implementar a estratégia de tratamento, o que se fazia depois de um certo tempo? Repetia-se a tomografia de pulmão e comparava-se para ver se o antes e o depois eles representavam uma evolução positiva, melhor do paciente. A mesma coisa se aplica aqui para a gente. Como é que eu vou iniciar todo um trabalho de intervenção para o qual eu estou sendo pago se eu não faço um diagnóstico da situação atual do indivíduo antes de eu começar a trabalhar? Lá na frente, como é que eu vou dizer e vou demonstrar para essa pessoa objetivamente que ele melhorou? Eu sei que muitas pessoas hoje não querem saber disso. Elas não se preocupam com isso. Elas querem olhar no espelho, ver aquele shape bacana, aquela forma legal, um abdômen trincado, todo sequinho, e tá bacana.
Mas e a saúde? Quem é que tem a responsabilidade de avaliar a condição de saúde dessas pessoas? Quem é que tem a responsabilidade de avaliar, de fato, como é que essa mudança está acontecendo? A responsabilidade é de vocês, é nossa. Então, um passo importantíssimo no início da etapa diagnóstica é avaliar a composição corporal das pessoas, antes de qualquer intervenção. Vocês podem fazer essa avaliação por meio de dobras cutâneas ou comprando um equipamento de bioimpedância, que é muito caro hoje em dia, e fazendo vocês mesmos as avaliações, assim como vocês podem encaminhar a pessoa para um local e essa pessoa vai lá, faz o exame e encaminha o resultado logo do exame para vocês e vocês interpretam, não tem problema nenhum. Não é uma etapa obrigatória de ser feita por nós, mas é uma etapa obrigatória muito importante de ser parte da nossa atuação. Tudo bem? Ainda na etapa diagnóstica, tem outro ponto super importante que a gente precisa atentar. É preciso estabelecer estratégias para se avaliar o grau de desidratação ao qual os indivíduos são submetidos durante o exercício físico, durante as sessões de treinamento. Uma das coisas que muito frequentemente os nutricionistas esportivos aí esquecem é que eles não fazem um planejamento de reposição hidroeletrolítica das pessoas fisicamente ativas e acabam prejudicando o desempenho dessas pessoas. Por quê? Porque a hipertermia, o calor, como a gente não vai estudar muito lá para frente, pode ser um fator prejudicador de performance esportiva também. E não é raro as pessoas começarem a fazer o exercício já desidratadas, tá bom? Então, estabelecer estratégias para estimar a desidratação durante as sessões de treinamento, e isso servir de base para a elaboração das estratégias de reposição hidroeletrolítica e energética durante o treinamento, são um conhecimento de suma importância para a gente, tá bom? Outro ponto. A partir do momento em que você fez uma avaliação da composição corporal, que você estimou a desidratação do indivíduo, que você também pode ter feito a avaliação do consumo alimentar, que você pode ter feito análise de exames laboratoriais, você vai começar a estruturar, desenhar a sua intervenção. E a primeira parte do desenho da intervenção é quantas calorias essa pessoa de fato precisa consumir para a gente atingir aquele objetivo que a gente quer em médio, curto e longo prazo. Estimar as necessidades energético-nutricionais de uma pessoa fisicamente ativa não é simples, não é fácil. Muitas vezes as recomendações internacionais e nacionais que se usa, elas fogem um pouquinho do que na realidade precisa ser feito, ou elas superestimam a oferta nutricional, ou elas normalmente superestimam, ou às vezes subestimam. Então é preciso ter uma atenção especial a isso. Definir metas calóricas, macronutrientes, metas nutricionais específicas para essas pessoas é muito importante, tá bom? Ponto outro seguinte, é compreender muito bem como é que os micronutrientes trabalham na manutenção da saúde e na melhora do desempenho praticante de atividade física. Vocês, quando fizeram nutrição humana, vocês provavelmente compreenderam um pouquinho da dinâmica vasta que é dos micronutrientes, da sua funcionalidade no nosso corpo. Imagina isso no contexto do exercício físico. A gente precisa ter um entendimento muito bacana sobre isso, tá bom? Depois que você entende, faz a estimativa das necessidades energéticas de macronutrientes, compreende o papel dos micronutrientes, aí vem aquela parte mais interessante da história toda, que é montar a intervenção alimentar, ou a intervenção nutricional propriamente dita. Montar o plano alimentar propriamente dito. É quando a gente vai fazer o hands-on mesmo, sabe? Botar a mão na massa mesmo, começar a pensar os alimentos, pensar os cardápios, pensar as refeições, as formas de preparo, o que vai entrar, por que não vai entrar. Todo o desenho da intervenção vai começar a aparecer nesse momento,
para a gente conseguir implementar isso na vida da pessoa, considerando toda a sua rotina, e a gente conseguir produzir os resultados que se quer, tá bom? Obviamente, também conhecer muito bem sobre as bases legais da suplementação, as indicações de uso, a fundamentação bioquímica do uso do suplemento é super importante. Acho que nesse ponto aqui das habilidades é o mais relevante de vocês lembrarem. Não adianta nada eu ficar orientando, dizendo para as pessoas usarem o whey. Não adianta nada eu ficar dizendo para as pessoas usarem creatina, cafeína, BCAA e todos os outros suplementos que existem aí. Eu preciso entender como é que isso funciona. Eu preciso entender como é que isso pode ajudar uma pessoa numa circunstância específica. Não é em todos os momentos que os suplementos são necessários. Não são em todos os momentos que os suplementos são indicados. São para todas as pessoas que eles precisam ser utilizados. Então, isso passa a ser um aspecto muito bacana de a gente compreender e vai ser muito legal de vocês também estudarem aqui na disciplina, tá bom? Então, de maneira geral, vimos as competências, que são o saber fazer, e todas as habilidades, os conhecimentos que eu preciso desenvolver para saber fazer aquilo lá na frente. Fechado? De maneira mais didática, como é que isso vai se distribuir ao longo do nosso trabalho, do nosso semestre, do nosso estudo na disciplina? Da seguinte forma. O primeiro tema que a gente vai conversar, inclusive é o tema número 1 de hoje que a gente vai conversar, é sobre as responsabilidades técnicas da atuação e nutrição esportiva. A gente vai falar basicamente sobre uma regulamentação, uma legislação, uma resolução do Conselho Federal de Nutricionistas, que norteia para a gente, que diz para a gente assim, olha, quando você decidir atuar em nutrição esportiva, você precisa fazer isso dessa forma. Esse vai ser o nosso tema número 1. O tema número 2, que a gente também vai conversar aqui, é sobre preparação física. Você lembra daquele conhecimento sobre bases do treinamento esportivo, que eu havia comentado com vocês que é importante entender? Ele recai nesse tema. O tema número 3, já da semana que vem, são as adaptações musculares do músculo durante o exercício físico, durante e após o exercício físico. É como se a gente mergulhasse na estrutura muscular e começasse a perceber o que vai acontecendo dentro do músculo desde o primeiro segundo que você pratica o esforço físico. Desde o primeiro segundo que você tem contração muscular, o que vai acontecendo dentro do músculo e como que isso se conecta com as mudanças em outros sistemas orgânicos como um todo que vão acontecendo e como que isso vai se processando ao longo do tempo, que tipo de mudanças orgânicas de composição corporal ou de capacidades fisiológicas vão acontecendo ao longo do tempo. Então, vai ser um assunto bem interessante da gente tratar. Depois a gente vai discutir todo aquele aspecto metabólico do exercício físico que eu havia comentado com vocês. A gente vai relembrar lá um pouquinho da bioquímica, puxar um pouquinho do conhecimento da bioquímica para conseguir compreender quais são os caminhos metabólicos que o músculo tem disponível para ele, para conseguir gerar energia suficiente para produzir contração. A gente precisa lembrar que o esforço físico é contração muscular. E a gente precisa compreender como é que metabolicamente o músculo suporta a contração muscular. Imagina, tem situações em que os indivíduos, os atletas, ficam correndo durante 2 horas, ininterruptamente, numa maratona, numa velocidade de 20, 21 km por hora. Como é que o músculo suporta uma situação dessa? Tem outras circunstâncias em que o indivíduo precisa correr só 100 metros, em que ele faz isso durante 10 segundos. Tem outras circunstâncias que o indivíduo precisa correr 1.500 metros em alguns minutos. Percebe assim, a dinâmica de tempo e característica de esforço que vão diferenciando um do outro? O músculo é o mesmo, como é que ele vai responder a demandas de esforço diferentes? O que vai acontecer nesse músculo para que ele consiga responder a isso? Essa resposta vem no estudo do tema 4, com o metabolismo do exercício. Tudo bem? No tema 5, a gente vai pontuar mais especificamente assim, os fatores determinantes de fadiga. Porque um dos objetivos da nutrição esportiva é postergar o início da fadiga enquanto o indivíduo faz exercício físico. Esse é um dos objetivos da nutrição esportiva. Então, eu preciso compreender o que leva um indivíduo a cansar.
que leva o indivíduo a entrar em fadiga? O que leva o indivíduo a entrar em exaustão? Que aspectos nutricionais são determinantes disso? Que aspectos não nutricionais são determinantes disso, mas que eu posso manipular, tentar melhorar, alterar por meio da manipulação alimentar? Isso no tema 5 a gente vai descobrir, tá bom? Tema 6, a gente vai falar sobre a desidratação no exercício, a gente vai falar de homeostase térmica, de desidratação, e conhecer métodos de como estimar a desidratação, né, nas pessoas fisicamente ativas e compreender qual é o impacto que a desidratação tem sobre o desempenho e qual é o impacto que isso pode ter no condicionamento físico da pessoa. Tudo bem? Tema 7, a gente vai falar de análise laboratorial no esporte, para a gente conhecer que tipo de exames laboratoriais são importantes, são necessários a gente solicitar. Daqui a pouco vocês vão perceber, vão entender que a solicitação de exames laboratoriais é uma atribuição complementar nossa na nutrição esportiva. Eu vejo ela hoje como algo super importante, como base de todo o trabalho, para diagnóstico de condição de saúde, diagnóstico de deficiências nutricionais, assim como para avaliação de desempenho, avaliação de recuperação, de toda a resposta do indivíduo ao longo do tempo à preparação física. Então, exames laboratoriais são sempre úteis a gente conhecer. No tema 8, a gente vai falar sobre a análise da composição corporal, seja por dobras cutâneas ou por BIA, que é bioimpedância elétrica. E aí a gente vai compreender como é que é essa dinâmica toda, como é que esses resultados vêm, como é que esses exames acontecem e quais são as interpretações que a gente pode fazer disso tudo. No tema 9, a gente vai começar a manipular um pouquinho algumas ferramentas tecnológicas, alguns softwares nutricionais que possam nos auxiliar não só no registro do consumo alimentar, na análise química desse consumo, também como podem nos ajudar no desenho do plano alimentar, entende? Em todo o planejamento alimentar. Na minha época, lá, muito tempo atrás, a gente fazia isso mesmo na munheca, quando não tinham os softwares nutricionais, era a tabela nutricional do lado, e a gente batendo cabeça aqui, montando o plano alimentar na ponta do lápis mesmo. Hoje vocês não precisam mais se bater com isso. Vocês têm várias ferramentas, inclusive algumas gratuitas, web, outras desktop, que você usa exatamente para fazer todo esse trabalho mais pesado para você de planejamento alimentar mesmo, desses indivíduos que vão procurar os serviços de vocês, tá bom? O tema 10, ainda usando esses softwares nutricionais, a gente vai começar a ter o passo a passo de como estimar a necessidade energética e nutricional dessas pessoas, como é que eu defino, como é que eu encontro, como é que eu calculo, estimo a necessidade calórica, energética desses indivíduos dentro do software nutricional. É isso que a gente vai ver no tema 10. No tema 11, a gente vai começar a fazer a manipulação dos macro e micronutrientes dentro do planejamento alimentar, dentro do desenho do planejamento alimentar, com o objetivo de satisfazer as demandas impostas pelo exercício para aquele momento da preparação física. Uma coisa interessante de vocês lembrarem sempre: se vocês acham que vai ser só um plano alimentar que vai resolver todos os problemas da pessoa que faz exercício físico, comecem a esvaziar isso da cabeça. A gente precisa, em nutrição esportiva, estar pronto para preparar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 planos alimentares, assim, em períodos diferentes. Por quê? Porque a preparação física das pessoas muda. O nível de exigência das pessoas no treinamento muda. Logo, a gente vai precisar ter uma periodização do planejamento alimentar e, obviamente, de toda essa mudança no planejamento, na estratégia de intervenção nutricional, tá bom? Então, preparem-se no futuro para preparar, para planejar, para elaborar vários planos alimentares, tá bom? Tópico 12, a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição esportiva funcional, que vai trazer para a gente informações sobre o papel de alguns compostos bioativos no exercício físico, falar sobre alguns componentes anti-inflamatórios, alguns componentes
antioxidantes, e ver como é que é a dinâmica de funcionamento disso tudo no organismo da pessoa, como é que a gente faz esse uso dessas coisas todas. E no tópico 13, por último, a gente vai falar da suplementação nutricional, tanto do aspecto legal quanto do aspecto metabólico, químico, técnico, fisiológico, de indicação, de protocolo de uso, de dose, de duração, de basicamente esses suplementos que vocês estão vendo aí, que são, por que eu escolhi, porque na verdade esses suplementos estão aí, é porque são os suplementos com maior fundamentação científica para uso, entrando então creatina, cafeína, HMB, BCAA, proteínas, aminoácidos. Então a gente vai trabalhar especificamente com esses, não querendo dizer que a gente vai se esgotar nessa discussão. Aqui a gente não vai falar de marca de suplemento, a gente não vai falar do Mega Power X, X, Bio, não sei o que, Plus, Lip, não é isso. A gente quer saber da composição, quais são os componentes dos suplementos que têm comprovação científica para funcionarem bem durante a suplementação, e é isso que interessa para a gente. Fechado assim? Tudo bem? Como que a gente vai acompanhar todo o processo de aprendizagem? Eu pensei aqui de a gente, nesse novo formato, nesse novo contexto, a gente ter estudos, né, que vão sendo encaminhados para vocês de maneira online por meio da nossa plataforma de aprendizagem. Então, entendam assim, vocês terão, apoiando o estudo de vocês, uma sequência de problemas para resolver, de perguntas, de problemas específicos para resolver, que na verdade servirão para vocês aprenderem, e não necessariamente só para que seja avaliado o quanto vocês aprenderam, certo? Então, tomem isso como mais um roteiro para estudar. Poxa, se isso é um problema que é presente, que está sendo colocado aqui, é porque eu preciso desenvolver, né, habilidades, competência para desenvolver, para resolver aquele problema. Tá bom assim? Os nossos fóruns de discussão, eu ativei já na nossa plataforma de aprendizagem desde a semana passada. Eu vou ativar novamente, deixar sempre, toda semana, ativo lá um fórum, em que vocês possam colocar lá todas as dúvidas de vocês sobre os temas daquela semana, sobre as leituras que vocês estão fazendo, sobre as dificuldades que vocês estão encontrando para resolver os estudos dirigidos, os problemas dos estudos dirigidos. É, na verdade, uma comunidade virtual que a gente precisa usar para se apoiar, para se ajudar. Eu não preciso necessariamente sozinho responder a todos os questionamentos. Então, se alguém colocou lá no fórum alguma dúvida, algum problema sobre a solução de determinado ponto do estudo dirigido tal, e alguém já resolveu, já solucionou, não há problema nenhum desse aluno ir lá e falar: olha, colega, é o seguinte, eu fiz assim, caminhei dessa forma, vê se funciona para você, eu segui esses passos. Coloquem tudo lá para ser um mural digital em que a gente consiga acompanhar toda a evolução de vocês e que vocês consigam se apoiar, construir coletivamente a aprendizagem de todo mundo. Fechado? E atividades práticas, né, que, como eu havia comentado com vocês, a gente vai adaptar aí as atividades práticas de uma maneira em que a gente crie situações de problema com casos, estudo de casos, em que eu idealizo o estudo de casos para vocês, encaminho para vocês e vocês vão tentando resolver essas questões, esses problemas práticos desses estudos de caso, e isso já meio que guiando vocês numa atuação virtualmente falando, como se vocês já estivessem numa atuação mais prática real, tá bom? Quando isso no futuro for possível, a gente já está muito mais preparado para desenvolver essas atividades todas. Tudo bem? Tranquilo? Os materiais de estudo, por fim. Os nossos materiais de estudos, eles vão ser sempre postados lá na nossa plataforma de aprendizagem. Então, todas as vezes que a gente tiver um conteúdo para ser trabalhado, eu vou postar tudo lá, a gente vai ter isso, e na verdade são normalmente alguns fragmentos de alguns livros, ou são artigos científicos, vou postar lá as nossas discussões aqui online, ao vivo. Se precisar editar, fragmentar um pouquinho, selecionar algumas partes, eu vou selecionar e vou colocar para vocês conseguirem depois retomar a nossa conversa. Poxa, eu esqueci tal ponto que o professor falou, volta lá na gravação, olha de novo, assiste de novo, acho que é super importante, é bacana para ir consolidando tudo. E também todas as aulas interativas que a gente vai tendo para tirar as dúvidas, a gente vai
vai usando para ir aprendendo tudo que puder. Não esqueçam do que eu falei lá no início, o nosso foco principal é a aprendizagem. A gente precisa focar nisso, foquem nisso, usem essa estrutura toda que eu acabei de apresentar para vocês irem ao mesmo tempo fazendo essa autoavaliação do quanto vocês estão aprendendo e dando os feedbacks para a gente ir direcionando, moldando, aperfeiçoando, incrementando tudo que for necessário para que a aprendizagem de vocês seja a melhor possível. Beleza? Tudo bem assim?